Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. O nosso título é Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. É preciso que todos nós estejamos conscientes desta grande verdade para enfrentarmos os problemas que nós temos enfrentado todos os dias. Nesses dias, meus amados amigos, dias de tantas tribulações, muitas pessoas perderam a fé e não mais acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Esta é a verdade. Vemos pessoas desesperadas de toda a parte. Mas aquele que é servo, fiel, do Deus vivo, verdadeiro, ele continua de pé. Ele confia inteiramente no Senhor. Ele previne-se, na verdade, contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que no final de tudo nós sairemos vitoriosos, se assim crermos no poder e na ação de Deus. Os dicionários dizem que controlar é dominar, é governar, exercer fiscalização às atividades das pessoas. É também ter autodomínio físico e psíquico. Isso é dominar. E vários outros significados também. Mas existem princípios fundamentais para entendermos a dimensão do controle de Deus sobre todas as coisas. E isso é muito importante que você fique sabendo. Somente Deus, e somente Deus, poderá intervir em todos os momentos de nossa vida. E ele continua dizendo, ele controla todas as coisas conforme nós falamos. Deus controla Satanás e seus demônios. Se formos ler lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver a ação de Deus sobre Satanás e seus anjos. Nós não vamos aqui fazer um comentário sobre a vida de Jó, porque é muito longo, mas eu convido você a ler lá Jó, capítulo 1, a partir do capítulo 1, você vai ver a história bonita sobre Jó, esse servo do Senhor. A Bíblia diz que Deus também controla os anjos. Deus tem controle sobre os anjos. Deus controla o universo. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 12, nós vemos o que o Senhor fala sobre o controle sobre o universo. E diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus exerce controle sobre o universo. Deus controla, meu amigo, minha amiga, também a história. A Bíblia fala da história de José, do Egito, como Deus agiu na vida de José, fazendo José ali de um servo até que ele se tornou governador ali do Egito. Deus controla a história. Deus controla o homem. Se você puder ler o Salmo 139, você vai ver o texto do livro dos Salmos falando sobre o controle de Deus sobre o homem, né? Ele mantém esse controle sobre o homem. Tu criaste cada ponto do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. É o que o salmista está falando. Desde a formação do homem, Deus está no controle. Mas, meus amados irmãos, nosso segundo ponto é que Deus está
no controle. Ele permite a tribulação, mas Deus pode também dar a vitória sobre a tribulação. Você que acredita nisso? Deus permite a tribulação, mas Ele pode dar a vitória na tribulação. Existe um texto bonito que se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Você poderá ler esse texto. E basta uma palavra dele, de Deus, e as janelas dos céus se abrem, né? Então é preciso confiar muito e confiar em Deus. O homem que crê em Deus, o crente, ele deve lançar sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele tem cuidado de nós. É sobre Deus que devemos lançar toda a nossa ansiedade, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado e Ele cuidará sempre. Também há um versículo muito importante, muito lindo, que se encontra no livro dos Salmos, e no Salmo 37, versículo 5, está dizendo: o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor, aquele que crê em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas, meu amigo, minha amiga, porque Deus está no controle, o homem que crê em Deus deve esperar, descansar e esperar somente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 40, versículo 1. Então, porque Deus está no controle, eu tenho que entregar a Ele tudo e esperar com paciência. Porque existe o tempo do homem, existe o tempo de Deus. Mas o que prevalece é o tempo de Deus, a vontade de Deus. Aquele que crê em Deus também deve deleitar-se no Senhor. Deleite-te também no Senhor, porque Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar é colocar tudo nas mãos do Senhor. O homem que crê em Deus, o crente, deve adorá-lo e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Nós somos criados para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. E a Ele devemos render toda a nossa honra, toda a glória e todo louvor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo, se não me engano, 36 de Romanos, né? Ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória, pois, a Deus eternamente. Aquele que tudo pode, aquele que tudo é. E finalizando esta breve mensagem, meu amigo, minha amiga, o homem tem o direito de escolher. Sim, claro, Deus dotou o homem de livre escolha. O homem pode escolher quase tudo na vida. O homem pode escolher entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor, deixar que Ele dirija a sua vida, que Ele possa controlar a sua vida e alcançar vitórias no decorrer da sua vida. Mas o homem também pode escolher tomar a direção da sua própria vida e conviver com as ansiedades do dia a dia. Meu amigo, eu convido você, nesse dia, a entregar o seu caminho, a sua vida, a este Deus que pode tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, porque Deus está no controle de tudo, no controle de todas as coisas. Pense nisso, neste dia. Se você não fez isso, entregue teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso fará uma grande diferença na sua vida hoje e eternamente. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Até breve.